Carmen está fazendo uma pergunta aqui, ó. Professor, o artigo 37 da CF não estipula o percentual das vagas para as pessoas com deficiência. Isso mesmo, tá? Já vi edital citando 5%, mencionando a CF. A CF não fala 5%. O que a CF fala é lei disporá sobre o percentual. A lei reservará o percentual, tá? Na Constituição não tem o percentual. Quem regula é o Estatuto de Servidores Públicos. Aí, ó, nesse caso, é certo considerar a 8.112? A 8.112 só vale para o Serviço Público Federal, para os servidores públicos civis da União. Ó, em muitos municípios, 5%, porque o Estatuto dos Servidores Públicos do município coloca 5%. Tem estado, município que é 10%. A Lei 8.112 é 20%. Entenderam? Então depende muito da situação, depende muito do regramento de cada ente federativo. Isso é uma questão comum de prova, viu, gente? A Constituição não estabelece o percentual. A Constituição institui o direito, a garantia, a necessidade da lei reservar percentual de vagas para as pessoas com deficiência nos concursos públicos. Pode olhar lá, artigo 37, inciso 8º. A lei reservará. A lei reservará percentual de vagas nos concursos para as pessoas com deficiência. Aí vai depender de cada regulamentação, de cada lei. Tranquilo, Carmen? Beleza, né? Ó, o filósofo Sócrates apareceu aqui também, a Fran Silva também, né? Sempre participando também, ó. Quando se falam de cota, quem não entende acha que está falando de cor. Pois é. Todo mundo tem essa, né, que só fala de cor. Não, cotas são N situações. Tem cota, inclusive, econômica, como o exemplo que eu dei lá da Fazenda para vocês, entenderam? Política de cotas, gente, política afirmativa é política de Estado liberal capitalista. É isso que esse povo não entende, entendeu? Mas tudo bem, né? Deixa aí, vai estudar a história do capitalismo antes de sair falando bobagem por aí. Mas, enfim, faz parte, né? Bora lá. Bora estudar aqui, ó, né? O direito constitucional é isso que interessa aqui, questão de número 4 agora, ó. TRT da Primeira Região, analista judiciário, a OCP 2018. De acordo com o que dispõe a Constituição Federal acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a alternativa correta. A. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, em qualquer hipótese. Quer dizer que em todas as situações você tem o direito a exercitar a sua escusa de consciência? Claro que não. Vou dar um exemplo bem de carreira policial, tá? Muitas vezes, olha só como que a letra A está errada, ó. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Até aí estava certo. Escusa de consciência. Em qualquer hipótese, errou a questão. Tornou a afirmativa incorreta. Por que tornou a afirmativa incorreta, gente? Por causa disso aqui, ó. Olha o artigo 5º, inciso 8º, tá? Olha só o artigo 5º, inciso 8º aqui, ó. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, vírgula, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada na lei. Tá? Então vamos supor, o Brasil está em guerra com alguém. O Brasil entrou em guerra. E aí eu tenho a conscrição, que é o regime, né, que é o serviço militar obrigatório. Tem lá a mobilização nacional e eu tenho lá, né, a conscrição. Aí eu sou obrigado a me alistar no Exército Brasileiro para combater na situação de guerra. Tá? Aí eu vi ele falou assim, não, minha religião não permite. Não, meu pensamento filosófico, político não permite. Eu vou exercitar a escusa de consciência. Você pode exercitar a escusa de consciência em tempo de paz. Você pode se eximir do serviço militar obrigatório? Sim, em tempo de paz, ok? Mas em tempos de guerra, não. Então, o seu direito à escusa de consciência, ele não é absoluto, ele não é incondicionado. E ainda tem um outro detalhe. Vamos supor, eu exercito o meu direito à escusa de consciência. Estamos em tempo de paz. E aí, em razão da minha condição, da minha convicção religiosa, filosófica, política,
eu me recuso a cumprir o serviço militar obrigatório enquanto um jovem de 18 anos. Ok, as Forças Armadas irão virar para mim e falar, tudo bem, você tem o seu direito à escusa de consciência, mas, em contrapartida, você vai ter que cumprir a prestação alternativa fixada na lei. E qual que é a prestação alternativa fixada na lei? Você não vai ser obrigado a prestar o serviço militar obrigatório, então você não vai, lançar granada, dar tiro, pilotar, dirigir tanque, que é a coisa bacana, né? Enfim, mas assim, né? Você não vai fazer aquelas atividades de caráter essencialmente militar, mas você vai ter que prestar serviços durante o período. Então, muitas vezes você vai para o hotel do exército, virar camareiro, camareira do hotel, entenderam? Você vai ali, ser dedicado a atividades não militares. Significa que você fica livre da sua obrigação, você fica livre da obrigação militar, mas você tem que cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Então, quando a minha convicção religiosa, por exemplo, não me permite estar nas atividades essencialmente militares, eu tenho que cumprir a prestação alternativa fixada na lei. E o que a lei fala? Você vai para atividades não militares. Então você vai cuidar da jardinagem do quartel, você vai, ir para o hotel, entenderam? Da respectiva força. Enfim, fazer algum tipo de atividade que não é atividade essencialmente militar. Percebam que é a prestação alternativa. Tá, professor, e se a pessoa descumprir a prestação alternativa? Artigo 15. Aí a gente cai numa situação de perda ou suspensão dos direitos políticos. O artigo 15, inciso 4 da CF 88. Entenderam? Então, lembrem-se desse ponto aí. O direito à escusa de consciência sempre foi algo importante para as provas e concursos públicos. Tranquilo? Tranquilo, professor. Letra A não é a resposta. Não é a resposta por causa do em qualquer hipótese ali. Letra B. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus, do estrangeiro morto, do estrangeiro falecido. O que é decujus? O falecido, o morto. Espera aí, professor. Tá certa. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros. Certinho, regra geral. Sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Artigo 5º, inciso 31. O examinador simplesmente copiou e colou. Tá? O Brasil respeita tanto o direito de propriedade, gente, que a gente até admite a aplicação de um direito estrangeiro no lugar do direito brasileiro. Em regra, qual que é a lei que regula a sucessão? A lei que regula a sucessão é a lei brasileira. A transmissão dos bens é a lei brasileira. Mas a lei estrangeira, a lei do estrangeiro falecido que deixou bens no Brasil para brasileiros, tá? A lei do estrangeiro falecido é mais favorável aos herdeiros brasileiros. Aplica a lei estrangeira. Entenderam? Então, sempre fiquem de olho no artigo 5º, inciso 31. Sabe o que eu estou reparando aqui? Tendo em vista, que eu sempre resolvo questões de prova das mais variadas bancas examinadoras, a OCP ela gosta mais do que as outras bancas de associação e direito de propriedade, tá? Tomem cuidado aí, tem muita afirmativa envolvendo a associação, muita afirmativa envolvendo o direito de propriedade. Então, está aí o artigo 5º, inciso 31. Vamos lá, letra C. É assegurado a todos o acesso à informação e vedado o sigilo da fonte, ainda que necessário ao exercício profissional. Garantido, gente. Garantido o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Artigo 5º, inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação, garantido o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Beleza? Beleza. Letra D. As associações só poderão ter suas atividades compulsoriamente suspensas por decisão judicial transitada em julgado. Decisão judicial transitada em julgado é para fechar. É para fechar a associação.
Beleza? Decisão judicial transitada em julgado é para fechar compulsoriamente a associação. Para suspender a associação, qualquer decisão judicial. Beleza? Beleza, tá? Letra E. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, não podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser estendidas aos sucessores ou contra eles executadas. Olha lá, ó. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Correto. Não podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser estendidas aos sucessores ou contra eles executados. Não, salvo. Eu posso executar aquilo que o condenado transmitiu ou transmite? Sim. Então, ó, aqui é o artigo 5º, inciso 45 da CF 88. Ó. Toma cuidado com o princípio constitucional da personalização da pena. Em regra, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Regra geral. Mas eu tenho ressalva? Tenho ressalva. Artigo 5º, inciso 45. Ó. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Entenderam? Podendo a obrigação de reparar o dano. Não podendo? Não. Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Gente, se o princípio constitucional da personalização da pena fosse absoluto como está aqui, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, não podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser estendidas aos sucessores ou contra eles executadas, o crime ia nadar de braçada, né? Porque bastaria você comprar algum bem fruto da atividade criminosa e transferir para os seus filhos, para o herdeiro, para quem quer que seja. Entenderam? É claro que eu não posso ter uma interpretação absoluta. Então imagina, eu sou criminoso e em razão da minha atividade criminosa, eu acumulo uma quantidade significativa de patrimônio. Só que aí eu sou preso em razão da minha atividade criminosa. Os bens serão transmitidos para os meus herdeiros? Claro que não. Eles são frutos da atividade criminosa. Entenderam? Então percebam que eu tenho o princípio constitucional da personalização da pena, mas eu não posso ter ele de uma maneira absoluta, incondicionada. E a Constituição deixa isso claro no artigo 5º, inciso 45. Ó. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Regra geral. Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores, aos herdeiros e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. O que a pena não pode fazer é adentrar em patrimônio de filho, filha, de herdeiro, quando aquele patrimônio do filho, do herdeiro, foi legitimamente conquistado pelo herdeiro. Entenderam? O patrimônio legítimo, beleza. Agora, o patrimônio fruto da atividade criminosa, não. Porque senão ia ser fácil demais, né? O Brasil ia ser o país do laranjal. Já é, imagina se eu tivesse essa interpretação do artigo 5º, inciso 45 aqui. Ó, questão de